Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11. Estamos bem no horário. Graças a Deus. Muito obrigado a você que tem vindo tomar café no domingo antes do culto. E não só tem vindo, tem trazido um pãozinho. Se você não trouxe, sempre tem ali para todo mundo. É importante esse tempo que antecede. Assim como os movimentos que acontecem durante a semana, quinta-feira, o ensino nessa casa com todo aquele frio estava cheio. Na sexta-feira, um movimento de mulheres aqui também, com muitas pessoas nos visitando. Na quarta-feira, a Quarta Raiz tem falado sobre cura e libertação, trazendo uma sequência sobrenatural de assuntos pontuais. E nós praticamente todo dia temos alguma coisa acontecendo. E como nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém? É importante você vir antes no domingo, tomar um cafezinho junto com todo mundo ali. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 11 nos diz: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Amém? Interessante que o dorso dessa mensagem ela surge a partir do meu filho, Tito, que estuda na 4ª série, 9 anos. E eu estava com ele fazendo as lições de casa, as tarefas de casa. E nós estávamos revisando alguns conteúdos para algumas provas. Logo no livro pedagógico da escola, um livro de uma plataforma conceituada, estava falando sobre a Mesopotâmia. E falando sobre a Mesopotâmia acaba abrindo um leque muito interessante, porque eu nunca consegui, ou pelo menos nunca ninguém conseguiu me dissociar sobre a criação do homem, a nossa visão criacionista, daquilo que a natureza apresenta através da ciência, ou a ciência apresenta através de uma leitura da natureza, como o evolucionismo. Porque dentro do evolucionismo existem muitas lacunas, muitas brechas. E essas brechas são resolvidas através de muita teoria, mas nem tudo encontra prática. Naquele livro específico nós estávamos lendo, e logo falando sobre Mesopotâmia, a gente já lembra, porque quando você olha no mapa, você vê a Mesopotâmia, você vê o rio Eufrates e o rio Tigre. Entre o rio Eufrates e o rio Tigre, é exatamente o lugar onde a Bíblia também coloca e sinaliza que era o Éden. Ali nesse mesmo lugar é onde essa torre foi erguida. Ali nesse mesmo lugar é onde surge Abraão
na terra de Ur dos Caldeus. E todas essas informações estão num livro pedagógico, curricular, numa criança de 4 anos. Eu comecei a fazer esse paralelo com ele, a gente foi conversando, e ele disse, pai, mas então essa cidade aqui, no livro dele lá, essa cidade aqui chamada Nimrod é o mesmo da Bíblia? Sim, filho, é o mesmo da Bíblia. A pedagogia da escola menciona a Bíblia. E a falta de conhecimento gera uma verdadeira desvalorização de tudo aquilo que as Escrituras representam como a leitura histórica da própria humanidade. Alguns teólogos dizem que a Bíblia não é a história de Deus, é a história do homem para com Deus. João afirma isso nos seus últimos capítulos, dizendo que somente o que Cristo fez, tamanha composição de todos os seus atos, somente o que ele fez naquele tempo, para aquela época, não haveriam livros suficientes para registrar todos os feitos. Então nós vemos a dimensão de Deus muito além. Mas a própria história hoje, a arqueologia, que Deus tem levantado homens, mulheres extraordinárias, pessoas estudiosas, com doutorado, além de doutorado, trazendo clareza sobre muitas áreas. Por isso, viver o Evangelho não é se ausentar do conhecimento, na verdade é mergulhar nele. E o que o povo evangélico geralmente é conhecido por ser ignorante, por ter uma visão fechada acerca de determinados termos. Enquanto meditava com o Tito sobre isso, tão logo me veio a leitura, porque a prova era justamente sobre a característica das construções naquela época. E a característica das construções naquela época era barro, tijolo queimado e betume. Esses homens tinham um padrão de construir. E essa afirmação era além das pedras. Porque nas pedras não existe uniformidade. As pedras são diferentes. Por mais que você queira talhá-las, não há como. É muito complexo. O tijolo já é feito em linha. Ele é feito um igual ao outro. E o humanismo tenta fazer isso com a gente todos os dias. Para que sejamos todos iguais. O Instagram e as suas estéticas, as suas exigências estéticas, seus comportamentos estéticos. O Facebook com as suas interações intermináveis. O Twitter com as muitas falas sobre muitos assuntos. Acabam nos colocando nesse lugar de pressão e comparação. Parece que se você não for com todo mundo, você não é mais um. Você não pertence. São Paulo é muito conhecida culturalmente por grupos, tribos. Tem a galera que picha, a galera que dança, a galera que isso, a galera que aquilo, a galera que aquele outro, a galera da passeata disso, a galera da passeata daquilo. Parece que se não tiver uma tribo para pertencer, você não é paulistano. A sensação de pertencimento tomou forma nesse povo de tal maneira que eles decidiram obedecer um convite. O convite era, venham, vamos edificar uma torre. Para que ao edificarmos essa torre, nós possamos ascender até os céus, até onde Deus está. E assim, não seremos espalhados e ficaremos conhecidos e famosos. Parece que toda sensação de pertencimento tem a ver com uma relevância. Tem a ver com alguma coisa que precisa crescer além da própria medida, porque no sentimento dessa unidade há todo um contexto de escala. Porque começa com uma forma, um tipo, aquilo vai indo, logo se apresenta como uma contracultura. Depois de se apresentar como uma contracultura, acaba se apresentando como parte de um sistema. Depois de se apresentar como parte de um sistema, vai eclodindo cada vez mais e daqui a pouco domina o sistema e se torna o próprio sistema. É assim que acontece. Ser famoso, ser conhecido, chegar a lugares aonde a própria figura de Deus é desnecessária. Ali, houve mais um convite. E esse convite foi do próprio Deus. A Escritura diz que o Senhor disse, venham, vamos descer e vamos ver os homens e a torre. O texto é muito explícito, deixando claro esses dois pontos, acerca dos homens que estavam fazendo e a torre. Agora olha que coisa interessante, a Bíblia ela não menciona diretamente sobre essa torre a questão de tempo. Mas existem duas linhas judaicas que afirmam
através de comentários rabínicos. A tradição judaica, ela tem uma base escrita e uma base oral. E você pode consultar mesmo a base oral através de muitos livros e comentários. Um desses livros, um determinado rabino que eu respeito muito, afirma categoricamente que essa torre foi construída por mais de 40 anos. Irmão, é bastante. Não é pouco tempo. É um tempo suficiente para entender que já não se tratava mais da vontade e do convite de alguém, mas de uma cultura estabelecida, de gente que já chegou adulto e começou, gente que morreu no meio do caminho, gente que nasceu no meio do caminho, tinha 40 anos e quando nasceu já estava pendurado na mãe, carregando cesto e tijolos e por ali vivendo aquela vida de construção. Não era um tempo rápido, não foi um tempo rápido. E quando o Senhor viu aquilo, sondou a intenção do coração daquelas pessoas. Ao sondar o coração daquelas pessoas, acabou por ter a revelação naquele momento que aquelas intenções não eram boas. A unidade por si só não justifica. A voz coletiva não é a voz de Deus. Porque aquelas pessoas estavam construindo um império. E quando mais construíam esse império, mais procuravam ser conhecidos e famosos, relevantes na sua história. Agora, o interessante de você construir uma torre, e pelos padrões das construções da Mesopotâmia, se afirmam muito historicamente em vários pontos do mundo que são muito parecidos. Interessante que se você pega a história antiga aqui das Américas, você pega as construções milenares que antecedem e muito ao domínio europeu, você vê que é muito parecido, é uma base larga, e depois ele vai crescendo e vai afunilando, não é assim? Você vê no Egito as pirâmides, as famosas, você vê aquela base, e aquela base gigante, quando chega lá na ponta, não cabe todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Essa torre de Babel se assemelhava a essa forma geométrica. Por 43 anos muito alta foi. Mas em um determinado momento, aprove ao Senhor fazer um dos atos que, na minha opinião, são dos mais relevantes depois da saída do Jardim do Éden. O que ele fez? Gerou em meio a todas aquelas pessoas uma divisão. E essa divisão aconteceu a partir da comunicação. Por que a comunicação é tão importante nos nossos dias? Porque quanto maior a clareza, menor a sensação de insegurança, independente da notícia ser boa ou ser ruim. Claro que sempre com um filtro de sensibilidade. Aquelas pessoas foram separadas, distanciadas por Deus, porque já não conseguiam mais se comunicar. Isso é muito profundo. Porque foi uma situação tão insuportável, pastor Alexandre, que as pessoas começaram a evadir-se, cada um foi para um lado. A própria história, a ciência fala, a Mesopotâmia é base de um grande êxodo, e desse grande êxodo, muitos outros povos e suas culturas foram estabelecidas ao longo de milênios. Compreender essa estação de Deus para a separação é entender o quanto que o Senhor vem e visita. E ainda que o homem tenha saído do Jardim do Éden, saindo do Jardim do Éden, o Senhor ainda se fazia presente, observando, vendo, procurando entender as intenções do coração do homem. Quando Paulo fala sobre o Espírito que nos visita, quando o Espírito nos observa, quando Davi fala do Espírito que nos sonda por dentro, ele está trazendo a revelação do quanto que o Senhor se importa. E às vezes, quando somos observados por Deus, o extrato não é bom. Não sendo bom esse extrato, a gente se faz vulnerável ao Espírito Santo e às vezes rejeita a correção do Espírito. Ao rejeitarmos a correção do Espírito, acaba que a gente fica frustrado com a gente mesmo, não se achando suficiente. Agora preste atenção numa coisa.
Jesus veio para cumprir a Escritura. E aquilo que era distância, aquilo que era insuficiência, aquilo que a nossa humanidade não poderia se justificar, Cristo assume esse lugar, diminuindo, desfazendo a distância, desfazendo a inimizade. Então, quando acessamos Jesus Cristo, a comunicação é curada, a distância já não existe mais, a promessa da eternidade é que o mar da distância já não existirá, e que tudo aquilo que nos afasta do cuidado e do amor de Deus acaba perdendo a importância, para que somente aquilo que diz respeito à glória de Deus, nos nossos lábios, nas nossas mãos, nos nossos pés, se torne realidade. Se Deus espalhou, irmão, Ele tem plena capacidade de juntar. Se Deus fez uma ferida na sua história, Ele tem plena capacidade de curar. Pastor, Deus faz ferida? Faz. Um homem chamado Jacó vai até um lugar chamado Peniel. Ali luta com Deus. Ao lutar com Deus, que estranho, ao lutar com Deus, quem pode? Ai, Jacó, me solta, você está me segurando. Esses dias um papagaio estava me puxando pela orelha. E eu disse, Kiwi, me solta, Kiwi, você está tão brabo hoje. Ele fazia... Faz de conta que ele consegue. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Daquele lugar ele não saiu do mesmo jeito. Porque a Escritura diz que Jacó mancava. Para que tivesse naquele mancar um memorial. Que a partir de um contato com Deus, ele não fosse mais o mesmo. Não existe um encontro com Deus da qual você deixe um pouco de você e leve um pouco dele. Porque não existe um relacionamento com o Senhor que Ele não exija algo de nós e ao mesmo tempo não transfira um pouco mais dele para a gente. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Cante. E enche-me até que enfim se aches só ti. Então usa-me, Senhor. Cante novamente, sonda-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só
que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O que a gente vê depois de Gênesis 11 é o Senhor querendo estar entre os homens, observando, sondando seu espírito, a sua forma, o seu jeito tão suave de nos acessar. O Senhor não enfia o pé na porta, irmão, Ele vem na maçaneta, Ele bate. É uma porta que já deveria estar aberta, Ele está batendo, Ele está dizendo: deixa eu entrar. E quando você deixa Ele entrar, Ele entra, Ele senta na mesa, Ele ceia com você. Ele está perto. Perto está o Senhor. 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 Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão.
Aleluia. Ele tem um caminho. Ele tem um caminho. Ele é um caminho. Ele é um caminho. Ele é um caminho. Joel capítulo 2 diz: derramarei do meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande dia e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fez a ferida, fez a distância, curará a ferida, aproximará seu povo novamente. Um só povo, uma só língua, uma nação. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Um só povo, uma nação. Um só povo, uma nação. Um só povo, uma nação. Todo joelho se dobrará. É um só povo, uma nação, uma só língua, uma fé, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva e vem fazer. Seja
forte. Aplauda ao Senhor. Fique à vontade. Aqui é tudo dele. Tem nada de ninguém aqui, é dele. É dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sente só por um instante. Assim como houve um dispersar, porque assim o Senhor o quis, é como se a humanidade fosse amaldiçoada por não se compreender. Assim como houve um dispersar, eu li aqui Joel, e você pode vasculhar a Bíblia, você vai encontrar mais de 5.000 apontamentos que encaminham para esse lugar de cura e restauração. Cura e restauração não é privilégio de alguns. Cura e restauração é um benefício para todos nós. Quando o Senhor nos traz para esse lugar de cura e de restauração, nós precisamos entender esses caminhos. Os presságios são do derramar do Espírito. E toda essa cura, ela se torna explícita quando Jesus ressuscita. Jesus ressuscitado com os seus diz para eles: permaneçam em Jerusalém. Quando diz para eles permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos, Ele faz isso de uma forma sobrenatural, porque coloca as pessoas num lugar de responsabilidade. Agora note, Jesus só pediu uma coisa para eles: fiquem em Jerusalém. E quando você vasculha a Escritura, você vê que eles não fizeram só uma coisa. Porque instantes antes, o Jesus Cristo, o nosso Senhor, impôs as mãos sobre eles e soprou o Espírito Santo. Ele disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, a vinda do Espírito Santo começou por quem estava perto. Eles foram ali tocados pelo Espírito Santo, que ativou o seu interior, ativando o Espírito essencial. Repita comigo: Espírito essencial. Todo mundo tem. O homem tem um Espírito. Agora, quando o Espírito Santo entra, ele preenche um espaço vazio, ou que deveria estar vazio. Lembra que Jesus ensina sobre uma casa que ela está bagunçada, tão logo é limpa, cura e libertação. E se você não preenche ela, lembra disso? Logo vai voltar o inquilino antigo bagunceiro e vai trazer os primos tudo com ele. Os demoninhos por ordem alfabética. Tem gente que a gente vai expulsar demônio, a gente organiza igual tabela do Excel, assim, vamos do A ao Z, para não fazer conflito de... O espírito essencial deles naquele momento foi cheio do Espírito Santo por dentro. Agora a palavra de Jesus é muito interessante, porque ele diz: até que do alto vocês sejam revestidos. Ou seja, há uma ativação no Espírito por dentro, que começa no momento em que você decide confessar o Senhor na sua vida. E quando você confessa o Senhor na sua vida, o Espírito essencial é ativado, para que depois, na caminhada, em obediência, você seja revestido. E aí não se trata somente de uma camada externa estética. É tão bonito hoje dizer que é crente, que vai na igreja. Se trata de um revestimento para o envio. Se deixar ser tocado por Deus, faz com que tudo comece da melhor maneira. Além disso, faz com que tudo termine da melhor maneira. Jesus só pediu uma coisa: fiquem, permaneçam.
E o que eles ficaram fazendo? Orando. Jesus não pediu para eles orarem. Jesus não disse permaneçam em oração. Mas a Escritura diz que no momento em que eles receberam o Espírito Santo, com a imposição de mãos de Jesus, o versículo seguinte diz: e então eles passaram a entender tudo o que Jesus lhes havia dito. É como se eles tivessem visto Lázaro ressuscitar e não tivessem entendido. É como se eles vissem o mar se acalmar e ainda está pensando que era um fantasma naquele dia. É como se eles tivessem visto cego enxergar, surdo ouvir, coxo ser curado. Eles viram tudo aquilo e ainda não tinham uma revelação completa. Entenda, somente com a imposição de mãos, a ativação do seu espírito é que você vai começar a entender a obra completa de Cristo. Porque sem a revelação através do Espírito Santo, somos apenas simpatizantes de uma fé histórica, assim como tantas outras. Sabe por que eu tenho certeza que a minha fé, que a fé que nós vivemos, de homens que morreram por um Jesus que não lhe apresentou a mansão em Alphaville, nem uma cobertura na beira da praia. Homens que morreram por uma causa. Homens que olharam para Jesus e foram iluminados. Mulheres que olharam para Jesus e foram as maiores evangelistas do Novo Testamento. Crianças que foram ativadas no seu ministério porque tinham um cestinho com poucos pães e peixes. Gente que foi cura e liberta. E quando tentou ir com Jesus, Jesus disse: não, fica aí, fala para os seus o que aconteceu com você. Ninguém passou ileso. Eles oraram e obedeceram, permaneceram. Então logo começa Atos 2. No calendário judaico é o calendário lunar, é o calendário mais correto que existe. O calendário gregoriano tem suas compensações. Só quem nasceu dia 29 de fevereiro sabe o que isso significa. No calendário lunar é simples, as luas, as festas. E nesse exato momento, nós estamos no período de Sivan. A terra está, Israel onde está posicionado, dentro de Sivan, Shavuot, dentro do Shavuot, a festa das semanas, dentro da festa das semanas, o nome mais comum que nós conhecemos é Pentecostes. Interessante que Atos 2 se passa justamente nesse momento. Abra sua Bíblia em Atos 2. Nós estamos numa manhã de liberação nesse lugar. Atos 2, versículo 1 diz: achou aí? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Vai lendo e vai fazendo um paralelo com Gênesis 11, amém? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações, viviam em Jerusalém. E quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. No momento em que os homens estavam em Gênesis 11 e foram dispersados, algo muito estranho aconteceu, porque em determinada forma um já não entendia mais o outro. Aqui é um relato que, nessa festa específica,
aqueles que entendiam outros idiomas e viviam naquela terra, ao verem toda aquela manifestação, não só viam um falar em línguas estranhas, mas viam e entendiam no seu próprio idioma. É como se soltar você lá no meio da Suécia e de repente você ouviu um sotaque paulistano. Se você ouvisse um sotaque carioca, se ouvisse um sotaque sulista, se ouvisse um sotaque, você diz, olha, eu estou entendendo o que esse povo está falando e eu nem sei falar esse idioma, estou aqui só passeando. Esse grande romper segue no versículo 7, muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus e no entanto cada um de nós os ouve falar no nosso próprio idioma. Aí começa a citar, estão aqui partos, medos, lembra dos medos? Medopersas. Estão aqui os elamitas, habitantes do mesmo lugar, da mesma terra, da região da Torre de Babel. Estão aqui gente da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam, dizendo, será que estão bêbados? Será que eles estão bêbados? Quando o Senhor, em Atos 2, faz a remissão de Gênesis 11, Ele deixa claro que já não existe distância, e não existe barreira capaz de conter a unidade que Ele quer promover através de Cristo. Jesus já havia ascendido aos céus, já não estava entre os seus. A Escritura fala que mais de 500 pessoas viram Jesus e conviveram Jesus nesses 40 dias que Ele esteve na terra. Mas após ir, Ele nos incumbiu de uma missão. Vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Façam isso no meu nome. Sejam mensageiros de uma palavra que une, que aproxima. E não somente faz com que um culto seja legal, mas que as pessoas vivam além de uma experiência de varejo, muito menos de atacado. Que as pessoas vivam a eternidade e possam nisso descansar em quem o Senhor é. Distância, não mais. Gênesis 11 foi remido. O Espírito Santo quer promover na sua vida unidade e ajuntamento. E não se trata de como vai ser, mas do quanto você está aberto para ter muitas áreas na sua vida remidas. Quem sabe são as suas finanças, quem sabe é o seu casamento, quem sabe é o seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento com os pais. Uma ativação a partir do Espírito Santo vai fazer com que o espírito essencial da vida seja impactado, para que logo, do alto, você seja revestido com o Espírito que te envia. E aí já não como alguém que anda com um amuleto na mão, não como alguém que porta uma Bíblia porque a Bíblia é poderosa, mas como alguém que aprendeu a encarnar a Bíblia na sua vida, se tornando Cristo em favor de muitos. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença que fique de pé. Escudo
peço aos pastores aqui da casa, por favor, se coloquem aqui na frente. Fiquem de costas para mim. Por favor, venham. Venham. Fiquem aqui. Os obreiros dessa casa, vem, Mineirinho, fica aqui. Por favor, você que serve aqui na oração, venha. 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 Há um termo de liberação em nosso meio. E você precisa entender essa estação. Venham. Há um termo de liberação em nosso meio. E nós não queremos que você saia daqui com a sua cabeça descoberta. Nós queremos impor as mãos sobre você e ativar o seu espírito. Vem, Gi, vem cá, ajuda a gente. Eu quero que você, de uma forma muito simples, mas muito intencional, feche os seus olhos agora. Porque tudo aquilo que é distância, Marcelo, Patrícia, venham. Tudo aquilo que é distância, o Senhor quer estabelecer como um novo nível. Um novo nível. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Jesus, nós podemos pensar muitas coisas, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Nós não queremos caminhar de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos te servir. Nós queremos te servir. Enquanto nós cantamos, a gente vai apagar as luzes aqui. E você, por favor, saia do seu lugar. Permita que a gente toque em você. Deixa a gente tocar em você. Deixa a gente tocar em você nessa manhã. Para que toda distância caia por terra. Para que toda distância caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a
nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre Dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Não há ferrolhos nem portas Que se fechem diante da tua voz. não há doença Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia. Ele está nos fazendo entender um ao outro. Como é possível, diziam eles. Eu imagino Jesus observando tudo aquilo, assim como Ele está observando tudo isso que a gente está vivendo aqui agora. Uma causa, uma casa, uma família. Oh. La, 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 la. E a tempestade Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Oh, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em se verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou
Você que está aí no seu lugar e tem uma palavra para entregar para alguém, faça isso. Você que está aqui na arquibancada, você que está em cima, você sente uma direção do Espírito, profetize. Você está aqui no meio, faça isso. Faça isso, transborde. Isso é transbordar. Para que receber se não é para transbordar? Para quê? Faça isso. Faça isso. Ore por alguém, Maurício. Ore. Ore, minha amiga. Transborde. Transborde em alguém. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com reconciliados. Paz com Deus. E aquele fio. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode em um homem ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode em um homem ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu Uma das marcas do anticristo vai estar impregnada no fim dos tempos na testa e na mão. Interessante que o Senhor fala no Pentateuco uma instrução específica ao povo de Israel, dizendo: sob as minhas leis, ate-as e também na sua cabeça e grave-as no seu coração. Muitas pessoas perguntam o que é a marca da besta. É cartão de crédito? É CPF? É uma mente humanista corrompida, lógica, mas corrompida. É uma mente humanista corrompida, lógica, mas ineficiente para entender as coisas de Deus. E assim como é a sua mente, também é o que você faz. É por isso que o humanismo tenta nos fazer todos iguais, cheios de direitos humanos, com pouco discernimento daquilo que é do céu. Deixa eu falar uma coisa no seu espírito.
Você anda muito racional. Desativa um pouquinho a sua razão. E você vai entender de uma vez por todas o que significa: Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Pastor, a inteligência artificial é o anticristo? Eu recebi essa pergunta de um pastor, sabendo que eu sou da área de tecnologia. A minha resposta foi simples e objetiva. Se você não pensar mais e terceirizar o seu pensamento, aquela inteligência que não é sobrenatural, é artificial, vai governar você. Assim como tudo aquilo que te governa se torna um anticristo na sua vida. Se o dinheiro te governa, ele é o seu anticristo. Muito prazer. Agora a inteligência artificial é para você governá-la, e utilize-a muito mesmo, que ajuda muitas pessoas demais. Mas não esqueça, aquilo que rouba o lugar do Senhor, mais cedo ou mais tarde vai te levar para uma razão que não vai te ajudar. Essa razão vai até roubar a sua criatividade. Deus me mostra pessoas aqui no meio que são extremamente criativas, que eram extremamente criativas, e em algum momento adormeceram a sua criatividade por causa da dureza da vida. Talvez você precise visitar papéis antigos, projetos antigos, coisas que te faziam sorrir, quando você não fazia muita conta e decidia agir. Levante suas mãos, eu quero orar por você.